Oi, gente. Acho que agora eu consegui resolver a questão da memória do meu celular. Acho não, tenho certeza, porque esses dias encontrei alguns meios que liberou um baita de um volume e eu tô conseguindo gravar um pouquinho mais tranquilo. Como no outro vídeo eu não finalizei tudo justamente por esse problema, eu só vou dar mais umas dicas aqui e depois vou continuar compartilhando um pouco mais da rotina. Diariamente eu tenho compartilhado alguns shorts, né, os vídeos pequenos aqui do YouTube, pra trazer um pouco mais do que eu tô fazendo e, enfim, atualizando vocês, amigos, interessados e afins, família, com um pouquinho mais de detalhe, para além do que às vezes eu me dedico para fazer no dia a dia, que eu acabo me colocando em tantas atividades que nem sempre eu consigo ficar ligando para todo mundo ou mandando mensagem para todo mundo. Então aqui é um bom meio para dar uma atualizada geral, como eu já mencionei em outros vídeos. Só para finalizar então a questão do outro vídeo de como fazer para vir à Índia, acredito que a maioria das informações já estejam lá, mas só para reforçar, é importante a gente ter o passaporte, né, para poder tirar o visto, que eu falei muito dos processos de visto, deixando bem subentendido que é preciso ter o passaporte. Então, se você não tem, tem uma taxa, enfim, você vai na Polícia Federal e faz, é bem simples, bem prático, bem rápido, mas já se anteceda caso você for viajar para algum lugar que exija de você o passaporte, como é o caso dos países aqui na Ásia. Outra coisa é que a maioria dos países exigem do brasileiro uma vacinação contra a febre amarela. Mas não é só aquela vacina que às vezes você tomou quando era criança ou, enfim, adolescente. Às vezes você tomou a versão fracionada e para viagem internacional você vai precisar da versão, acho que é completa que eles falam, enfim. O que você tem que informar é que você vai viajar para o exterior e precisa da carteira de vacinação internacional. E aí no posto de saúde que você for, enfim, no lugar que você escolher para se vacinar, você vai conseguir com mais tranquilidade. Não esqueça, então, desse tipo de detalhe, porque pra mim não pediram na viagem, mas eu me antevi porque eu sei que está no regulamento, eles poderiam pedir em qualquer momento. Inclusive eu conheci uma moça aqui que do país dela não exigem, que é o Japão, e ela contraiu febre amarela recentemente, está se recuperando agora. Então acho que eles têm já essa segurança para evitar que vire um surto de qualquer doença assim. Não esqueçam desses detalhes. Outro ponto importante é que, como eu enfatizei ali até no título do vídeo, trata-se de uma viagem de uma mulher sozinha. E como mulher sozinha num país que tem um histórico de alguns riscos para a mulher, eu escolho de uma forma diferente os meus destinos. A maioria não é escolhido pela mente, me vem simplesmente o nome do lugar e eu vou até lá descobrir o que é, mas eu não vou às cegas, tá? Tô fazendo essa viagem diferenciada, como eu tô citando, então, de certo modo, eu estou fazendo como uma moradora, não estou fazendo como uma turista, que fica o tempo inteiro passeando e se deslocando de um ponto para o outro para conhecer todos os espaços do país, do estado, onde quer que esteja. Eu me divido com trabalho, com estudo, com uma rotina de tranquilidade, onde eu possa ter os meus momentos igual eu fazia quando eu estava na minha casa. Só que daí, no caso, né, estou em hospedagem, enfim, me adaptando conforme a cultura do local, conforme o que eu estiver conhecendo ali. Mas assim, em geral, quando me vem o nome do lugar para eu ir, por mais que não foi pela mente, eu busco saber como que é para a mulher se colocar lá. Então eu busco saber como que é a segurança, né? Como que são os comentários das pessoas que se hospedam naquela região, ali dentro de algum hotel ou alguma coisa similar, para eu ver se realmente elas estavam se sentindo seguras e para ver se vai ser uma coisa sensata de eu fazer em termos práticos, para eu simplesmente não chegar às cegas e me colocar em risco, em mais estresse, situações que eu posso evitar. Então é bem importante colocar isso em mente. Aqui como dica eu deixo para vocês lugares tranquilos da Índia que eu visitei e como mulher sozinha eu não me senti em risco, foi Rishikesh, porque tem bastante turista, então eles têm uma estrutura mais tranquila para receber o estrangeiro, principalmente porque lá é a capital do yoga, então a galera vai lá para estudar. Aqui em Dharamsala, pra mim, tá sendo o melhor de todos em estrutura, então eu tô fazendo esses passeios aqui, tá sendo o lugar que eu mais me sinto segura e que eu mais vejo que a alimentação é mais adaptada, é tudo muito
mais estruturado para o turista, pelo menos os lugares que eu estou indo. Em questão de limpeza também tá bem melhor, aqui tem bastante israelense, então acredito que eles se colocaram de um modo a adaptar um pouco pro jeito deles, que eu me adaptei melhor, inclusive várias coisinhas estão em hebraico, enfim. E o lugar acabou agindo desse modo para poder atender o turista em si. Então fica a dica desses dois lugares que é bem mais fácil. Em Rishikesh eu acabei ficando num espaço que se chama, num bairro, acho que é bairro, né? Enfim, Lower Tapovan, que é a parte baixa de Tapovan. Mas tem a parte alta, que é um pouco mais tranquila também, mas como os restaurantes que eu ia e o festival que eu participei era na parte baixa, eu preferi ficar hospedada lá para poder me deslocar com mais tranquilidade, sem rolar aquela preguicinha que de vez em quando rola com muita gente, enfim. Aí eu acabei ficando por lá mesmo, mas eu prefiro lugares altos, que rolou mesmo de todas as facilidades ficarem na parte baixa, desde inclusive um bom preço para eu me hospedar, um lugar que eu me dei bem com o host, com uma boa internet para trabalhar, enfim. Aí acabou calhando de fazer isso. Então, Tapovan foi um bom lugar pra mim. Eu sei que tem também o outro lado do rio, que era bem mais tranquilo, com preços bem acessíveis. Mas, como a maioria das coisas que eu gostava de fazer estava concentrada no lado da ponte que eu estava, eu preferi também me manter nessa facilidade. Mas se você pilota moto e não tem problema de fazer uma locação de moto constante para poder ficar se deslocando, também é tranquilo ficar do outro lado, até por questão de paz mesmo. Porque depois de um tempo, principalmente que começou a entrar a mais alta temporada, Tapovan ficou muito barulhento pra mim. E eu começava a me estressar constantemente, achando que o problema era exclusivamente eu, chatona. Só que daí eu fui ver que era realmente questões dos ruídos piorando e muita gente junta, que não é saudável pra mim. E aí eu vi que se eu fosse ficar ali, que já tava dando a hora também de eu sair por conta do visto, da pausa dos 3 meses que eu comentei no outro vídeo, então eu acabei não escolhendo um outro lugar mais tranquilo pra ficar. Mas se fosse pra eu permanecer ali, eu teria que escolher um lugar que eu conseguisse mais silêncio, porque começou a ficar, né, a tal da crowd, lotadaço. Aí, nesse meio tempo, né, eu fui pro Nepal, fiquei estressada também por conta do caos de Katmandu. Uma dica para ir pro Nepal é, se você for ficar em Katmandu por um tempo e tiver mesmo essa questão com barulho e poluição e, enfim, coisas que grandes centros urbanos têm, escolha um lugar que seja um pouco mais natureza, assim. Talvez algo como o que eu estou aqui, embora não seja lá, mas sabe, que você se sinta mais conectado com as arvorezinhas para purificar o ar, com as plantinhas, e que você se sinta um pouquinho mais em casa, porque senão você vai ficar mais estressado. O processo de entrar no Nepal, pelo menos para mim, foi bem tranquilo, para todo mundo que eu converso também é lógico, eles podem sempre exigir a sua passagem de volta, então se você puder, já mantenha ela para você não se estressar. Eu fui no risco mesmo e não peguei a passagem de volta, porque eu não tinha certeza se eu ia ficar 1 mês ou 3 meses lá. Então, fui na conta e risco e não pediram essa passagem, mas é importante saber que se reservam a esse direito. Eu paguei o visto de 1 mês para ficar lá, não lembro exatamente quanto que foi, 200 e alguma coisa reais, mas eu posso deixar todo o link aqui para vocês se informarem na descrição do vídeo. Foi bem prático, você desce do avião, se você não tiver feito meio que um pré-cadastro do seu visto, você faz na hora ali no totem, é muito prático. Assim, você desce do avião, você já dá de cara com o totem e já vai no guichê do lado pagar. E eles só aceitam um pagamento em dólar, eu só tinha rúpia e aí eu tive que me virar pra fazer, mas tem um caixa eletrônico do lado que só saca em rúpia. Então você prepare para ter ou dólar em mão, ou um cartão internacional, ou o próprio cartão Wise, que eu deixo aqui o link para quem quiser fazer, já ter, para que você consiga pagar ali sem grandes problemas. Inclusive esse cartão internacional, o Wise, vai servir para muita coisa para você na viagem, então é sempre bom ter, tá? Depois disso você passa na imigração, mas tipo assim, eles mal olham para você e você já sai. E na porta do aeroporto, lá em Pokhara, em Katmandu, os motoristas de táxi vão cobrar valores bem mais altos de você. Então é importante você ter um aplicativo como o InDrive para se locomover lá. Dentro do aeroporto, logo quando você desembarca,
você consegue acessar a internet tranquila no aeroporto. Mas quando você vai para o andar de baixo, a internet para de funcionar. Eu que consegui uma pessoa muito legal para me auxiliar com a internet do guichezinho onde ela tava lá e consegui pedir o táxi. Aí tem umas tomadinhas, inclusive, para você recarregar, você carregar o celular e etc. Mas tem uma questão: se você sair do aeroporto, eles não deixam você entrar. Eu entrei meio que escondida, mas eles me expulsaram umas 2 vezes quando eles viram eu saindo, porque eu não estava entendendo muito bem as regras. Mas assim, esse aplicativo InDrive já salva super para pedir o que você precisar de transporte ali, e os preços são mega acessíveis, assim, tipo, eu só usei isso lá para fazer a maioria das coisas, como as visitações de templos, parques e afins. Então, vale a pena se preparar desse jeito. Outra coisa que aconteceu, e foi um pouco até chocante, vários aplicativos e coisas que eu usava no Brasil e não tinham bloqueado na Índia, começaram a bloquear quando eu cheguei no Nepal. Então é bom você instalar um VPN, eu vou deixar o link do que eu instalei, é gratuito, e você só ativa. Eu tô usando ele como localização da França e me ajuda muito, muito mesmo a acessar coisa básica, às vezes coisa de banco que eu preciso fazer, mas não tava conseguindo acessar quando eu cheguei lá, e deu um leve desespero, mas meu cunhado me auxiliou nisso aí, porque eu não manjava muito. Eu tinha instalado outros e os outros não estavam funcionando, tá? Enfim, eu fiquei pouco tempo em Katmandu, fiz poucos passeios, mas tem muita coisa pra fazer lá. Se você conseguir um bom lugar pra se hospedar, dá pra você fazer várias visitações, tá? Eu fui logo pra Pokhara, que era um pouquinho mais tranquilinho, e lá eu fui super bem amparada, assim. Eu tava com um guia que eu fiz amizade, ele me amparou sobre tudo. Então as dicas que eu der talvez sejam porque foram fáceis pra mim, porque alguém me ajudou, mas também através disso pode auxiliar alguém. Em Pokhara tem também, eu não imaginei a princípio, mas tem templos para visitar, tem algumas coisas legais. Eu visitei poucos porque eu também fiquei bem focada no trabalho, e passear no lago, que é o, acho que Fiua Lake, não sei falar direito como é que é a devida pronúncia. E tinha um outro também maior, que eu não vou lembrar o nome agora, mas todos bem próximos, bem fácil de você acessar através dos motoristas do aplicativo InDrive. Então é muito tranquilo mesmo passear. Essa parte de deslocamento lá foi muito tranquila pra mim, o que em Rishikesh não era tanto, porque me irritava tanto toda hora ter que ficar negociando preço com um motorista de táxi ou com um motorista de tuk-tuk. Ai, cara, pra mim tem que ser assim, é um preço, ponto, acabou, sabe? E aí em Rishikesh eu passava um pouquinho mais de raiva, eu acabava saindo um pouco mais com a galera que tinha moto e me convidava, ou carro, ou com a galera indiana que já negociava um preço fechado com o motorista e eu só pagava porque era um preço já diferenciado, e que ainda às vezes eu via que por eu ser turista eles colocavam um pouquinho mais, mas sabe, não tinha aquela dor de cabeça de se sentir passada pra trás, porque, ai cara, em vários lugares assim, eu sentia que eu tava pagando 4, 5 vezes mais as coisas, porque eu não tinha saco de ficar negociando, e enfim. Então é bom ficar atento também nesse ponto. Em Pokhara, um templo que me marcou bastante foi o... agora não sei se era Bindabasini, que é bem lá no... do lado de um templo budista. Então, assim, fica uma dica maravilhosa para visitar. Foi o templo que eu visitei no dia do meu aniversário, meio que sem planejar, mas sabe quando as coisas vão se encaixando? Existe também um templo no meio do lago, que você paga 100 rupias, coisa que é muito barata. A rúpia nepalesa vale ainda menos do que a indiana, que já é barata pra mim. Mas assim, vale muito a pena visitar lá. Quando eu cheguei eu não me senti tão bem, mas depois que eu fui entendendo a energia do lugar, eu fiquei super confortável. Todos os dias nesse Fiua Lake tem um arte, né, que é a dedicação para os deuses com fogo e várias coisas, então vai uma galera lá assistir. Na beira do lago tem bastante lugares legais para comer, só que o que me incomodou lá é que eu fui numa época que estava muito poluído. Dizem que não é assim sempre, então assim, eu saía na rua, eu tinha que lavar meu cabelo em seguida, porque era muita poeira que juntou no meu cabelo, na minha roupa, o meu rosto, assim, tipo, eu passava um algodão pra limpar, cara, ficava preto, assim, era muita poluição mesmo, eu não conseguia nem ver as geleiras, assim,
que tem uma vista bem maravilhosa de vários pontos, porque era tudo cheio de névoa, assim, de poluição. Dizem que tem muita queimada nessa época, dentre outras coisas. E muita gente usando máscara, e realmente às vezes eu respirava, dava uma engasgada, e isso me fez ficar bastante tempo em casa, mas eu tava precisando também descansar, porque eu tava com um volume de trabalho relativo ali pra lidar. Então, assim, como sempre eu enfatizo, eu estou comentando o que eu tô fazendo numa rotina de quem tá viajando e trabalhando. É como se fosse eu moro em qualquer lugar do mundo, como se fosse não, é isso. Então, eu vou me encaixando desse modo pra fazer minhas coisas, e é tudo sem pressa. Tipo, se todo mundo tá indo no templo XYZ, no passeio XYZ, na trilha tal, eu não me coloco como obrigada ou necessidade de fazer ela, porque eu sei que eu tenho uma rotina e eu priorizo o meu bem-estar primeiro. Então, para eu fazer uma trilha maior ou para eu fazer um passeio maior, se eu tiver que abrir mão de me alimentar bem, de dormir bem ou de descansar o tanto que o meu corpo está pedindo, eu não vou. Eu prefiro ficar descansando, porque a minha experiência maior nessa viagem, que eu tô adorando, é justamente interagir com lugares, pessoas, entender comportamentos, também é uma forma de estudo desde o início, né, quando eu avisei que eu ia viajar e fiz a rifa e tudo mais. Foi informando desde então que seria uma viagem para progresso espiritual, para minha evolução pessoal, e é o que tem sido, de modos bem diferentes e bem interessantes de experienciar. Que mais? Em Pokhara ainda, muita gente vai para lá para fazer trilhas, para ir para geleiras, né, pro ABC Camping lá, entre outras coisas. Eu acabei não fazendo, justamente por essa rotina mais apertada, mas é uma coisa que eu acho que vale muito a pena se você tiver um tempo. Enfim, tem várias pessoas que levam para esses passeios. Eu posso deixar aqui o contato do guia que me atendeu, que não foi para esse passeio, mas foi para vários outros. Ele foi super solícito comigo, então vale a pena. Fiquei num hotel muito bom, graças a também um mega desconto que ele me auxiliou até lá. Ele me deu mesmo um amparo de quem fez amizade comigo, sabe? Mas tem, assim, coisas para todos os valores e bolsos lá. Por exemplo, numa próxima vez que eu for, a minha intenção é ficar num lugar um pouquinho mais afastado da loucura do centro, porque é muita festa, é muita coisa agitada, assim, que me dá uma certa ansiedade, sabe? Então não me faz tão bem. Já no mato eu fico mais confortável, e o momento que eu quero papear, que eu quero interagir, que eu quero mais festar, aí eu vou lá e me coloco nesses lugares, né? Utilizo aí o motorista do aplicativo e etc, porque lá é mais fácil acessar, igual eu tô mencionando. Quando eu voltei para Katmandu para poder pegar meu voo, só para também contextualizar, para chegar em Katmandu eu fui de avião, né, partindo de Delhi na Índia, mas de Katmandu até Pokhara dá para pegar o voo, só que o voo ele tem uma bagagem acho que de 7 quilos permitida, e a minha bagagem tem bem mais do que isso. E aí seria um pouco mais burocrático e mais caro para comprar esse voo de última hora. Então o que eu fiz, fui de ônibus, foram 10 horas de viagem. Eu vou te falar que é um ônibus com uma poltrona bem larga, tipo um sofá. Eu peguei uma poltrona que era individual, né, não tinha ninguém do meu lado. Era uma parte inteira para mim, porque ao invés de serem 4 poltronas, né, em pares, igual no Brasil tem em muitos lugares, lá são 3, 2 de um lado e uma sozinha do outro. É confortável, tem espaço, mas a viagem em si, eu acho que é porque é muita subida, muito buraco, dá umas sacudidas que não é tão confortável assim. Mas se você é pequenininho igual eu, acho que dá pra dar uma encolhidinha e ficar tranquila, se você não tem problemas com isso também, né? De viajar bastante horas sentado. Em geral, eles fazem paradas, as paradas têm alimentações baratas, mas não tão saudáveis, mas vai um dia fazer o que é o que tem pra hoje. E se você se preparar com algumas frutinhas e algumas coisas igual eu faço na maioria das viagens, dá pra você se sustentar bem e comer um básico ali na parada, mesmo que tenha um pouquinho mais de óleo ou outra coisa que você prefira não comer, sabe? Mas é uma viagem longa mesmo. E na viagem de retorno para Katmandu, de Pokhara para Katmandu, eu fiquei doente. Acho que era um ar-condicionado meio zoado, com todo mundo fechado no meio ambiente. Então não rolou muito, mas enfim, tinha coisas paralelas também para eu dar uma adoecida, mas só para esclarecer esses pontos. Para voltar para a Índia também voltei de avião, né? Mas essa viagem também de Índia para Katmandu, enfim, para o Nepal, tem muita gente que faz de ônibus. Viagem é bem longa,
Acho que pra quem tá com mala grande igual eu não vale a pena, mas se você tá com uma mochilona de costas, eu acho que vale pela paisagem e por poder parar em vários lugares, inclusive numa cidade, eu esqueci o nome agora, mas que Sita, acho que é a cidade que Sita nasceu, se eu não me engano, da história lá da Mayana, Sita, Rama, Hanuman, enfim, quem não conhece, pesquisa aí, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas enfim, assim, acho que vale a pena. Inclusive agora eu achei lugares pra deixar minhas malas aqui, fiz amizade com algumas pessoas que estão me ajudando. E pode ser que eu faça uma viagem assim, vou sentindo, né? Enquanto minha saúde tá de boa, minha mente tá tranquila e eu vejo que tem coisas pra progredir, pra seguir em frente, eu vou fazendo. No meio dessa viagem toda eu fiquei muito estressada, então eu percebo que é bom eu ir viajando e ficando o máximo de tempo que eu conseguir em um único lugar, porque isso estressa o meu corpo. Também cada um tem que sentir como que é a viagem pra si. Tô relatando como é que eu me observo para que vocês também se observem quando for a vez de vocês, quando for o momento de vocês. Então nesse caminho de sentir que eu fico estressada, eu já prefiro não fazer tantos deslocamentos, que é o que eu tô me colocando agora. Tanto que quando eu tava em Delhi, antes de vir pra Dharamsala, eu quase desisti de vir pra Dharamsala e comprei uma passagem de volta pro Brasil, porque eu estava ficando muito estressada mesmo. Só que daí não ia dar pra comprar porque meu cartão não tinha limite até aquele dia, só ia ter depois. Aí depois quando teve limite eu já cheguei aqui, gostei, eu já não queria mais voltar. Então agora eu tô progredindo com a viagem no momento, mas realmente eu entendi o que eu tinha que vir fazer aqui em Dharamsala, porque é muito especial a energia e tudo que eu tô acessando aqui. E depois, né, eu sempre olho depois que eu chego no lugar o que rola no meu mapa astral pra não ficar tão influenciada em termos de querer ou não querer ir pra um lugar, mas aqui passa uma linha de Júpiter pra mim, então é muito especial, tá muito gostoso mesmo viver essa linha de Júpiter na minha astrocartografia. Se você não sabe o que é isso, dá uma pesquisada de como é que faz, eu posso até deixar uns links aqui depois, mas é bem interessante também pra ver como que ressoa, mesmo se você não sabia antes. Então, tá especial, sério, Dharamsala tá sendo o lugar que eu tô, meu Deus, como pode eu gostar tanto de um lugar? E eu acabei pegando um quarto duplo, onde a maior parte do tempo eu fico sozinha nele, num hostel e comunidade, eles têm quartos individuais, coletivos, enfim, tem várias coisas, mas é muito bacana a forma que eles organizam tudo aqui, realmente funciona dentro desse lugar que eu escolhi, porque... Por exemplo, eles fazem jantares, música, etc. E eles não falam pra você pagar um valor. Eles deixam uma caixinha e você vai lá e contribui com o tanto que você sentir no coração. É um esquema, assim, menos comercial. Eu achei bacana, porque a maioria dos lugares que eu ia, tipo, queria meio que arrancar dinheiro. E, em geral, também os preços aqui são muito acessíveis ao redor para comer e etc. E cada vez que eu vou entrando, eu vou conhecendo lugares mais especiais, com pessoas cozinhando super bem. Eu tenho um lugar muito preferido que eu tô postando nos shorts aí de vez em quando, que é o Em Café, que são preços acessíveis. Eu acredito que seja uma tibetana que cozinha lá e é excelente. Eles têm o equilíbrio da pimenta, da leveza, dos sabores e tudo mais. Eu tô amando, vou lá mais do que tudo. Embora de vez em quando eu vá em um restaurante diferentezinho pra conhecer e tudo mais, mas assim, lá tá sendo o meu preferido de tudo. Eu estou num lugar que chama Bagsu, estou na parte, acho que é considerada, não sei se é o alto ou se é o meio de Bagsu, que, enfim, não é tão baixo como McLeodganj, eu acho que é esse nome, eu não sei pronunciar muita coisa aqui. E quando são palavras novas, a minha cabeça dá super uma travada pra trazer, assim, mas pra memória, até eu me acostumar. Mas tem a parte mais baixa e mais lotada, que é tipo, são várias lojas, que eu até compartilhei esses tempos aqui, das lojinhas, a galera vendendo as coisas, e, enfim, muita coisa barata também, adorei, muita coisa bonita também. Mas é uma correria, se você quer ficar no meio da bagunça e da correria, você fica nesse lugar lá, que inclusive é perto do templo do Dalai Lama, que é bem famoso aqui, do Tushita Center, que também é um lugar bem famoso, que tem meditação, um retiro de silêncio de vários dias, com alimentação inclusa, hospedagem, curso e com preços bem acessíveis sob doação também. Eu acho que deve ter um mínimo para doação, que deve ser 8.000 rupias, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja enganada, mas vou deixar também o link aqui. Mas assim, é um lugar que vale a pena conhecer. Eu ainda não me dediquei porque não dá para trabalhar e ficar num lugar desse, mas talvez nas férias eu faça isso. Tô sentindo aqui no coração. Enfim, tem muitos templos, muitas coisas para visitar aqui ao redor. E nesse lugar Bagsu, onde eu tô, tem um templo bem próximo, que é um templo que tem umas piscinas que eu posto também às vezes aqui nos shorts.
E a galera nada, porque tem propriedades curativas. Um pouco mais acima tem cachoeiras também, restaurantes, assim, tudo bem no meio da natureza, no meio da montanha. Então é bem diferenciado, é muito bacana, muito legal de ter essa experiência lá. Então, gostei muito desse lugar. Tem um lugar um pouco mais alto do que aqui, que é Darancote, que me recomendaram também. Imagino que eu vá gostar, mas por ser muito mais alto, muito acima de muita coisa que tem, eu acredito que seria um pouco mais desafiador de interagir com algumas coisas que eu tô interagindo aqui embaixo. Então, a partir disso, eu tô contente de ficar aqui onde eu tô e, enfim, tô me mantendo aqui até quando o meu corpo ou alguma outra sinalização falar pra eu mudar, seja de estado, de cidade, de bairro, enfim, vou sentindo. Mas em geral, assim, sério, eu tô muito, muito, muito contente. Vocês vão ouvir eu repetindo isso muito nos stories, nos shorts e nos vídeos aqui, porque é como se eu me reencontrasse aqui em Dharamsala. É muito especial a energia desse lugar, das pessoas que eu tô encontrando, tudo que tá vindo. E é lógico também, eu acho que com tudo que cada etapa da viagem e dos meus progressos pessoais, dos meus estudos, as minhas dedicações vão avançando, com tudo isso eu consigo também ter as experiências de uma forma mais harmônica. E eu tô falando de mim, mas tudo dá pra você também refletir aí na sua vida conforme as suas dedicações e os seus encaixes. Mas, enfim, tudo isso vai tornando o caminho gostoso, igual na vida, quando a gente tá sentindo às vezes que uma coisa era tão difícil até certo ponto, sei lá, se relacionar com alguém, alinhar a sua alimentação, mas de repente você começa a fazer tanto e começa a ver novos caminhos, novos meios, novas motivações, e aí tudo vai ficando mais fácil de encaixar e, enfim, aí vai ficando mais harmônico. Por hoje eu vou encerrar aqui, né, que o vídeo já tá bem grandinho. Falei tudo também de uma forma, do jeito que eu bato papo com as pessoas, mas vou deixar algumas coisinhas com links de uma forma um pouquinho mais sequencial na descrição do vídeo. E vou relatando o que mais for acessando e sentindo aqui. Se inscreva, curta o vídeo, se sentir de comentar, de perguntar alguma coisa, pode perguntar. E bora, que eu tô bem contente com todos esses progressos e toda a coragem que cada dia vem se renovando e toda a compreensão com tudo que o caminho apresenta, porque às vezes a gente tenta planejar e controlar várias coisas, mas não é sobre isso. Às vezes a gente tem que sair um pouquinho do que era habitual, do que parecia mais seguro, para viver também, lógico que dentro de toda uma condição sábia também, né? Não é simplesmente jogando no mundo porque, eu não tenho nada no bolso, não tenho noção nenhuma das questões de segurança, mas é aquilo de ir administrando todos esses passos e com o tempo a gente vai encontrando o ponto de equilíbrio pra gente experienciar tudo de formas cada vez mais harmônicas. Beijo, um abraço e até o próximo vídeo.